Salve, salve, rapaziada. Tudo bem? Como vocês estão? É... O Enem passou, né? Semana passada nós tivemos aí o último dia de prova, a prova de matemática. Eu queria ter vindo aqui durante a semana para comentar um pouquinho com vocês, mas a semana foi muito corrida, eu não consegui. Então hoje estamos aqui para comentar um pouquinho e fazer uma comparação com as notas, com os acertos e as notas, possíveis notas da TRI, tá bom? Então hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre os aspectos que a prova de matemática nos trouxe e também criar, uma vez que na quarta-feira foi liberado o gabarito oficial, a gente também poder já estabelecer uma expectativa de notas. Então, o que eu aconselho aí, galera? Coloca aí nos comentários quantos acertos você teve. Não precisa ser só em matemática, pode botar em outras áreas. Se eu não conseguir te responder aqui, eu vejo se eu te respondo nas mensagens aí logo depois. Mas eu vou tentar responder você aqui durante a live, tá bom? Então coloca aí. Ah, professor, eu acertei tanto em linguagens, tanto em ciências. Qual é a expectativa de nota? Porque vocês vão ver, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, vocês vão ver que a nota pode variar. Tem um máximo e um mínimo aí que você pode atingir, que é muito bacana a gente fazer esse comparativo. Porque se você está aqui estudando com a gente, se você é um aluno meu, eu tenho certeza, pode ser que outros também falam, acredito que sim, mas aluno meu, eu ensino uma técnica para você tirar proveito da TRI, né? A teoria de resposta ao item, galera, ela é uma prova que requer coerência. Então gravem isso. A teoria de resposta ao item, ela requer coerência. Então, se você tem uma coerência nas suas respostas, nos seus acertos e erros, você tende a ter um bom desempenho. Então, o que eu quero dizer com isso? O aluno que ele deixa o chute para o último caso, a última alternativa, ele tende a se dar bem, tá? Então, o que é deixar o chute para a sua última alternativa? É simples. É você resolver o que é fácil, resolver o máximo de médio que você conseguir, e o que for difícil, você não conseguir, aí você chuta. Se você tiver que perder um pouco mais de tempo, é uma questão difícil, mas que você resolve, perca um pouco mais de tempo, mas só depois que você acertou, fez todas as fáceis, todas as médias. Isso, galera, não é só para matemática. Não é só para matemática. Na matemática isso é mais latente. Por quê? Porque a galera tem dificuldade. Porque a galera tem dificuldade. Então, se você consegue se destacar desse pessoal, sua nota dispara. E vocês vão perceber aqui nas análises que nós vamos fazer de notas o quanto que isso é importante, beleza? Agora fala aí para mim, como que vocês viram essa prova de matemática do Enem? Ou seja, é, vocês sentiram muita dificuldade? Me conta aí, o que vocês acharam dessa prova? Em comparação com tudo que a gente viu durante o ano, né? Eu lembro que a gente fez uma live aqui na semana da prova, e eu falei com vocês sobre os assuntos que mais caem. Eu fui surpreendido em um assunto. Na verdade, não é que ele mais cai. Eu falei para vocês ficarem atentos porque sempre tem uma questão por ano ali disso. E não teve, me surpreendeu bastante. Nesse ano de 2022, não tivemos questões de trigonometria. E pela característica de prova que o Enem traz, de ser uma prova que contextualiza, ou seja, coloca esses conteúdos como uma ferramenta para a resolução de algum problema, então isso me gerou um certo espanto, porque
nós sabemos que a trigonometria ela é muito aplicada, né? É aplicada numa simples construção de um telhado, você tem trigonometria, né? Você quer calcular quantas telhas você vai ter no telhado, você consegue utilizar a trigonometria para calcular a área desse telhado, e etc. E por aí vai. Então, tem muita aplicação, isso me surpreendeu um pouquinho. Mas e você? O que que você achou? Conta aí, galera. Fala aí pra mim qual foi a impressão que vocês tiveram. A prova estava mais fácil, mais difícil no ponto de vista de vocês ou não? A mesma coisa. Fala aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat como que tá, o que que vocês acharam. Bom, eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Sobre sobre a prova. Eu não achei a prova difícil. Ah, professor, mas você é professor, lógico que você não vai achar. Não, eu não achei que ela trouxe surpresas. Tirando a questão da trigonometria não ter aparecido, não teve surpresa, assim. Não teve aquela questão extraordinária. Não teve, sabe? Então, na minha opinião, a prova foi bem tranquila para quem seguiu aqueles conteúdos que a gente indica, olha, isso vai cair, isso vai cair, isso vai cair, isso sempre cai. Não teve erro, né? Eu acredito que conseguiu se sair bem, levar muito bem a prova, né? Dentro do possível ali, mas ela não trouxe nenhuma novidade, né? A gente teve muita matemática básica, eu tenho a prova amarela aqui, que acabou que eu não abri. Eu vou abrir ela aqui daqui a pouquinho para vocês. É, mas eu lembro, se não me engano, a questão 136, se não me engano, da prova amarela, era pura matemática básica, assim, era operação simples de multiplicação, então nenhum esforço extraordinário para se resolver. Sempre tem essas questões que são dadas, né? Questões assim, dadas entre aspas, com cálculo simples, que não requer nenhuma fórmula mais complexa, né? Mas enfim, a minha opinião é que a prova não foi difícil. Não foi uma prova complexa, no sentido de, ah, pô, eles pesaram a mão e também não foi tão fácil, assim, foi ridícula, não. Foi fácil no sentido assim, não houve surpresas, tá? Então, eu tenho certeza que você que vem acompanhando a gente, ou que é aluno presencial ou da mentoria, você sabe que a gente vem batendo na tecla dos mesmos assuntos. Olha, isso daqui você tem que dominar. Domina isso aqui, domina isso aqui. E quem dominou o que tinha que dominar, deslanchou. Foi a minha percepção, tá? Mas vamos lá. Diante disso, e a expectativa de. A expectativa não, né? O gabarito saiu. Como que foi os acertos? Quantos acertos vocês tiveram em cada área? E aí vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho a relação notas e acertos, tá bom? Nota da tri, expectativa de nota da tri e acertos, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho, que a gente tem alguns simuladores aqui, eu consigo trazer para vocês algumas notas. Expectativa de mínimo, máximo e de média, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos começar por ciências humanas. Ciências humanas não, vamos começar por linguagens, né? Vamos lá, vamos começar por linguagens e vamos fazer umas simulações aqui, tá bom? Então, vamos supor aqui que um aluno em linguagens ele teve 32 acertos. Lembrem que em lives anteriores eu falei para vocês, se a sua ideia é chegar nos 800, tá? Nos 800 pontos, que é o que eu ensino a vocês chegarem na matemática, se a sua ideia for chegar aos 800,
em português, você teria que estar beirando 40, ou de preferência passado, para garantir os 800, tá bom? Mas então vamos botar aí 32 acertos. Eu vou ficar longe ainda disso para a gente ver até onde você consegue ir, tá? Em linguagens, um aluno que acerta 32 questões em linguagens, ele vai ter uma provável nota de 650 pontos, tá? Por que uma provável? Porque a menor nota, a expectativa mínima é de 588 e a expectativa máxima é de 699. Então, assim, é uma quantidade ruim de acerto? Não, 32 acertos não é ruim. Porém, se o seu objetivo é uma nota 800, vai ficar complicado você atingir esses 800 pontos, tá? Você vai bater aí num 700, próximo de 700, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Para humanas, vamos estabelecer uma quantidade um pouquinho maior de acertos? Vocês gostam mais de humanas, né? Gostam mais de história, gostam mais de filosofia. Então vamos botar que vocês acertaram 35 questões, tá bom? Então, para quem teve 35 questões de acertos, você tem uma média aí de 685,8, tá? De provável nota. Porém, você pode chegar até 714, tá? Então, a expectativa máxima de notas é 714 e a mínima de 650. Vamos lá, vamos recapitular, né, gente? A gente vem falando isso aqui. Como assim, professor? Máximo e mínimo? Lembra do que eu falei agora no começo da nossa live. Coerência. A tri é coerência, tá? A tri é coerência. E aí, nesse sentido de ter coerência em quantidade de acertos, o que você precisa entender? O aluno que errou muitas questões fáceis e acertou muitas questões difíceis, ele vai ter a sua nota próximo de 650. Entendeu? Então, presta atenção. Você acertou 32 questões de humanas e um outro amigo seu acertou 32 questões de humanas. Só que ele errou muita questão fácil e acertou muita questão difícil. Você não. A tendência é que a sua nota seja maior. Por isso que essa nota ela vai variar entre 652 a 714. Beleza? A média aí é 685 de expectativa de nota. Então, ainda, vamos lá. Se o seu objetivo é 800 pontos, um aluno que quer uma medicina, que vai concorrer a um curso desse, ele precisaria chegar também na casa dos 40 para beirar 800 pontos. Beleza? Aí vamos para a natureza. Ciência da natureza, vamos supor que você teve 31 acertos, tá bom? Com 31 acertos, nessa faixa de 31 acertos, vocês chegariam a uma média de 691,9. Então, 692 pontos, tá bom? Então, essa é a expectativa aí para quem teve 31 acertos em ciências da natureza. Podendo ter 641 até 726, a nota máxima, até 729, tá? 727, é 726,9, então vamos arredondar aí para 727. Então, a expectativa é de 690 pontos, 692, mas pode variar de 641 a 727, ok? Lembrando, na nossa live lá de trás, vamos fazer uma análise de natureza. Natureza, para chegar aos 800 pontos, com 38 acertos, já dá para chegar, tá bom? Agora, nós temos uma análise sobre essa prova, que é a seguinte. A tendência é que a quantidade de acertos para você chegar aí aos seus 800 pontos, ela diminua. Porque essa prova, ela se assemelhou um pouquinho, ela já chegou um pouco mais. A prova, de uma maneira geral,
ela já se aproximou muito do que é hoje uma FUVEST, tá? Em termos de nível de dificuldade. Então, como que a Tri funciona? Se a prova é mais difícil, a tendência é que você atinja notas maiores com menos acertos, tá? Se a prova é mais fácil, a tendência é o contrário. É que você precise de mais acertos para chegar a uma nota maior, tá? Então, a régua do Enem sobe, tá? Então, a gente imagina que, como essa prova foi um pouquinho mais difícil de um modo geral, eu não vejo a matemática desse jeito, mas a tendência é que você com menos acertos consiga atingir notas maiores, tá bom? Então isso é, de certa forma, muito bom para vocês. Vamos lá. E a matemática? Como que fica a matemática, professor? Matemática é o seguinte. Eu botei uma quantidade abaixo de acertos que eu coloquei como exemplo para as outras áreas, tá bom? Então, se eu pego hoje a matemática com 28 acertos, um aluno teve 28 acertos, olha que interessante. É a menor quantidade de acertos de todas que a gente estabeleceu. Vamos lembrar que para linguagens a gente especulou 32 acertos, humanas 35 acertos e natureza 31 acertos, tá bom? A matemática com 28, você tem uma média de 744 pontos. 744 pontos, já é uma boa nota em matemática. Sendo que você pode chegar a 775. E a menor nota já é maior do que todas as outras, na média. A menor nota na matemática seria 698, com 28 acertos. E esse 698 é maior do que a média em naturezas, com 31. É maior do que a média em humanas, com 35 acertos. Entende? Então, gente, prestem atenção. Vamos lá, vamos tirar. Se você fez esse Enem como treineiro, ou se você não conseguir entrar agora no curso que você quer, eu te aconselho a não desistir, porque a vida ela é muito curta para você chegar lá na frente e se arrepender de não ter insistido um pouco mais, tá? Vocês são novos ainda. Vocês têm uma vida inteira pela frente e nada melhor do que você fazer aquilo, viver, ganhar a vida com aquilo que você quer, tá? Então não se precipite assim, não queria muito tal curso, não consegui, eu vou fazer esse que eu passei. Cara, beleza. A decisão é de cada um. Mas, hoje, com a experiência que eu tenho, eu não faria isso. Eu ficaria mais um pouco porque existe uma coisa que é o tempo de lapidação, tá? Tem uma frase muito interessante que diz assim, que nem todos os frutos de uma árvore amadurecem ao mesmo tempo. Então, às vezes você está olhando um amigo seu que estudou o ano inteiro contigo e entrou no curso que ele queria, às vezes vocês queriam estudar juntos, e aí você está se sentindo frustrado. Cara, grava isso. Nem todos os frutos de uma árvore amadurecem ao mesmo tempo. O que que isso quer dizer? Que cada um tem o seu tempo. E a gente tem um tempo de lapidação, tá? Então você vai aprender algumas coisas que você nunca tinha visto ou que você nunca tinha visto daquela forma, aquela aplicação. E aí vai chegar no outro, você pode não ter conseguido agora, mas vai chegar no outro ano, você vai lapidar, aperfeiçoar o que você aprendeu e aprender coisas novas. Você vai conseguir se dedicar mais tempo a uma outra coisa que você não teve tanto tempo esse ano. Então existe uma coisa que é o tempo de lapidação. E você tem um tempo diferente do seu amigo, do seu colega. Então, assim, eu não faria. Eu não abriria mão do meu sonho na idade que vocês estão. Mas é uma escolha de cada um, envolve família. Então eu entendo. Mas meu conselho é: pega e aprende com os erros, tá? Então, primeiro erro, menosprezar a matemática. Primeiro erro é esse. Primeiro erro é falar assim, eu não consigo e eu vou deixar para lá. Cara, tem muita questão de matemática que é muito fácil. É muito fácil. Não é
extraordinário. E você, acertando pouco mais da metade da prova de matemática, você atinge seus 700, 750. O meu objetivo com você é você tirar 800. Você tirar 800. A gente simulou 28. Eu vou simular aqui uma quantidade de acertos daqui a pouco de 32, 33 acertos em matemática, para vocês verem para onde que a sua nota vai. Galera, matemática, ela pode ser a sua aliada. Ela pode ser a sua aliada nessa prova rumo ao curso que você quer, tá? Então, meu conselho é aprenda com os erros, tenha coerência para você conseguir melhorar a sua nota. Se você é um treineiro, beleza, você tem esse ano. Se você queria muito entrar numa faculdade agora, espero que você consiga. Espero que as notas de corte facilitem também sua vida, ou que você realmente tenha tido um bom desempenho na prova, eu tenho certeza. Beleza. Se não for, não desiste. Faça uma avaliação assim, bem lúcida do seu contexto, o que você precisa melhorar e vamos embora, tá? E vamos embora. Procura ajuda, contrata um cursinho, assina aí o Assimilando a Matemática, que você aqui tem mais do que aula de matemática, né? Você tem uma mentoria em matemática, mas você tem várias outras disciplinas. Então, assina o Assimilando a Matemática, enfim, mas não desista do sonho e vamos aprender com os erros e vamos trabalhar junto, traçar um plano de ação para você, que eu tenho certeza que você vai se dar bem, tá bom? Beleza? Vamos lá. Aí, então a gente chega, vamos fazer um cálculo aqui, né? Esse aluno aqui, o Teobaldo, ele acertou 32 em linguagens, tirou 650. Ele acertou 35 questões de humanas e ele tirou 685,8. Em naturezas ele teve 31 acertos e ele tirou 691,9. E em matemática ele teve 28 acertos e tirou 744,3. Beleza? Vamos lá. Vamos dividir isso daqui por 4. Sem considerar a redação, ele tirou 693. Sem considerar a redação. Essa foi a média dele, tá bom? Então vamos simular uma redação aí de 840, tá? 840 foi a redação desse cara, a média dele vai para 722. Uma boa média para o Enem, mas ainda difícil de conseguir um curso muito concorrido numa grande universidade, tá bom? Mas entra em muitas universidades boas, em muitos cursos bons, esse 722. Vamos lá. Agora, vamos pensar no seguinte. Esse aluno, Vamos pensar num aluno já que está num grau mais acima. Ele acertou 38 questões em humanas, em linguagens, perdão. Em humanas, ele acertou 40 questões. Em natureza, ele chegou a 35 questões. Em matemática, ele acertou 32 questões. Tá bom? Acertou 4 a mais do que o outro colega lá. Vou até botar aqui 33 questões. Tá? Beleza. Vamos simular essa nota aqui. Olhem bem, galera. Esse cara, ele chegaria em linguagens a 719. Olha como que linguagens com 38 acertos, ele ainda não chega nos 800 pontos. Nem a nota máxima. A nota máxima fica em 779. Quase nos 800, mas ainda não chega. A média é 719 e a máxima 779. Humanas, ele tiraria uma média de 742 e uma máxima de 772. Natureza, ele já teria 725 de média e uma máxima de 760. Mas matemática, gente, com 33 acertos, ele teria 791
e a máxima poderia chegar a 722 na matemática. A 822 na matemática. Então, com 33 acertos, ele já passaria, já existe uma grande chance de passar dos 800, tá? Já existiria uma grande chance, beleza? Então, só pra gente ter uma ideia, vamos pegar aqui, se esse cara quisesse uma medicina, deixa eu ver aqui, uma medicina em São Paulo, deixa eu ver aqui, em São Paulo. Eu vou fazer um simulador SISU aqui desse aluno. Vou usar a nota no simulador SISU, tá? Em São Paulo, existe nota de corte de 775, tá? Então, ele já teria uma grande chance. Ah, deixa eu botar aqui, deixa eu botar uma redação. Aí, como esse aluno é um pouco melhor, eu vou botar um 720 na redação, tá bom? Redação de 720. Renda familiar inferior a um salário e meio. Vamos lá. Vamos pegar aqui. São Paulo. São Paulo. Medicina. Simular chances. Vamos lá. Como que ficaria? Eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, tá dando. Só para vocês terem uma noção, é... a maior nota de corte na. A maior nota de corte que a gente tem em São Paulo para medicina é 849. Então, vocês teriam, sim, grande possibilidade de conseguir, olha, altas chances de conseguir medicina na Universidade de São Paulo, no integral, tá? A nossa média ficaria sendo de 779. Na Universidade Federal de São Paulo, de São Carlos, perdão, já ficaria mais difícil, porque a nota de corte lá, ano passado foi 811, tá? Deixa eu dar uma outra olhadinha aqui. Entrar na Universidade Federal, tá. Não, deixa eu voltar aqui. Escolher um outro curso, outro estado, tá? Para vocês. Vamos lá. Se vocês tiverem alguma sugestão, coloca aqui no comentário pra gente, que a gente faz uma simulação para vocês na universidade que vocês querem, tá bom? Vamos lá. Tá, deixa eu pegar aqui mais uma vez. Deixa eu pegar um outro estado pra gente ver, tá bom? Vou botar os 920 para redação. E vamos pegar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Medicina. Vamos ver onde é que. No Rio, com 719 ia ficar difícil. 779 de média, que tá ficando a nossa. Então observem, o cara. A gente tá falando de um aluno que acertou 33 em matemática, acertou 40 em humanas, acertou 38 em linguagens, ele não foi ruim. Mas a nota dele para medicina,
ainda é complicada, tá beirando 779 e no Rio a menor nota de corte o ano passado, nessas condições que eu botei aqui, que eu simulei, tá, gente? Eu não botei como cota, não botei nada, tá bom? Tá beirando 800 pontos, beleza? Então, vamos ver um outro estado nessas notas para vocês terem uma ideia aí. A gente vai fazer uma live próximo lá, quando abrir o Sisu, falando sobre simulação no Sisu, tá bom? Isso daí vocês podem ficar tranquilos que a gente vai fazer. Vamos pegar aqui no Ceará. Deixa eu ver aqui no Ceará como que fica medicina lá. Mas normalmente tende a ser concorrido também. Mas já tem as notas de corte lá já caem em relação ao Rio. No Rio a menor era 800. No Ceará já 787 é a menor nota. Então assim, onde que a gente quer chegar? Galera, deixa eu voltar aqui e eu vou mudar um pouquinho os acertos em matemática, tá bom? Eu vou botar que vocês conseguiram acertar 36 questões de matemática, tá bom? Gente, com 36 questões de matemática, a sua média sobe para 824. Então, se eu pegar esse 779 que nós tivemos aqui, tá bom? Vou pegar o seguinte. Desse 779, eu vou tirar a nota de matemática que nós tínhamos, que era de 791. E vou substituir ela pela nota de corte, pela média, se você acertar 36 questões de matemática, tá bom? Sua nota vai para 824. E eu vou refazer a média. A sua média já sobe para 785. 785, você já está entrando numa medicina numa Federal do Ceará. Já vale a pena, tá? É óbvio que isso não é sozinho. Agora, observem também que a máxima com 36 pontos, 36 acertos, chegou a 856. Então, gente, façam da matemática a sua aliada. Esse é o recado que eu tenho para a live de hoje. Se eu não conseguir responder aí nos comentários, eu vou. Podem botar as quantidades de acertos e a gente faz uma simulação de quanto ficaria suas notas pela TRI, tá? Baseado na quantidade de acertos. Qual é o mínimo, máximo, médio? Eu respondo isso para vocês, tá bom? Mas peguem tudo isso que aconteceu, vamos ficar muito atentos e trabalhar também com o SISU, saber trabalhar com o SISU para você não perder uma oportunidade. Então, se você tem uma disponibilidade para se deslocar, para ir para algum outro lugar, você precisa ficar atento. Se a sua nota for boa, beleza, você já vai focado no curso e na instituição que você quer. Mas se você, eu quero medicina ou eu quero engenharia, pode ser em qualquer lugar do Brasil. Eu tenho condições de ir. Então a gente precisa saber trabalhar com o SISU para conseguir uma boa oportunidade. Beleza? Bom, galera, por hoje era isso que eu queria trazer para vocês, essa comparação entre perdão, essa comparação entre acertos e notas pela TRI, que vai ser muito importante para você conseguir seu resultado. Agora, gente, tudo isso é uma expectativa, tá? Isso daqui são simuladores com os quais nós trabalhamos para ter uma ideia de como vai ser a nota de cada um, tá? Para a gente ter uma ideia e já ir planejando em quais instituições eu preciso ficar atento baseado na nota de corte do ano passado. Agora, lembrem-se, se essa prova, como nós tivemos a impressão, foi uma prova mais difícil de uma maneira geral, tá? Se ela for uma prova mais difícil de uma maneira geral, a tendência é que as notas subam. A tendência é que as notas subam. Em que sentido? No sentido que um aluno que acertou 30 questões, por exemplo, no ano passado, e esse ano
desse ano tem uma chance de ter uma nota maior do que o cara que acertou 30 o ano passado. Então essa é a nossa expectativa. A TRI funciona assim. Quanto maior a dificuldade, tá? Maior é a tendência das notas se elevarem, tá? As notas se elevarem, assim, comparando quantidade de acertos de um ano para o outro, tá bom? Essa é a ideia. Beleza, pessoal? Bom, então a gente vai ficando por aqui. A gente se vê nas próximas semanas. A gente vai estar sempre aqui trazendo conteúdos para vocês. E fiquem ligados aí. Sigam aí @Prof. Lucas Marques no Instagram. No YouTube, Professor Lucas Marques. E no TikTok, prof.lucasmarques. Tá? Para você ficar sabendo sobre mais questões do Enem. Ficar por dentro da matemática do Enem. E mandar bem na prova. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Um bom